A vida não anda fácil para o paulistano. Motoristas de ônibus anunciaram greve para esta sexta-feira. A paralisação é para protestar contra o cancelamento de eleições do sindicato. Os motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo anunciaram que farão greve nesta sexta-feira. A paralisação é um protesto contra o cancelamento do resultado das eleições do Sindimotoristas, que é o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores dos Ônibus de São Paulo, pela Justiça, e foi convocada pela direção da entidade. A paralisação não foi aprovada em assembleia pela categoria. No último dia 21 de novembro, trabalhadores do sistema fecharam terminais em meio à eleição na véspera do encerramento da votação. A suspensão do resultado da eleição atendeu a pedido de uma das chapas da disputa, o grupo Oposição e Luta, contrária à atual direção. Segundo a apuração dos votos, a chapa que representa a atual diretoria do sindicato, Resgate Raiz, que é a chapa 4, venceu a disputa com cerca de 14 mil dos 20 mil votos. O Sindimotoristas, por meio do presidente José Valdevan de Jesus Santos, afirma que não convocou greve ou protesto, que é realizada pela extinta comissão eleitoral, encabeçada pela chapa 4. Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de São Paulo não se manifestou. E a Prefeitura de Maceió decretou estado de emergência por risco de um colapso em um bairro da capital. A Prefeitura de Maceió decretou estado de emergência na cidade por 180 dias. A causa é um risco iminente de colapso de uma mina da Braskem, localizada na região da Lagoa de Mundaú. As minas são cavernas abertas pela extração de sal-gema durante décadas de mineração, mas que estavam sendo fechadas desde que o Serviço Geológico do Brasil confirmou que a atividade realizada pela Braskem provocou o fenômeno geológico na região. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, criou um gabinete de crise para acompanhar a situação e os possíveis desabamentos. Caso o cenário se confirme, grandes crateras poderiam se formar nas áreas afetadas. Ele também levará o problema para o presidente Lula. O governo afirmou que o monitoramento na região foi reforçado depois de 5 abalos sísmicos só em novembro. A falta de regulamentação sobre como deve ser feito o pagamento de uma indenização a profissionais de saúde vítimas da Covid tem obrigado quem tem direito à compensação a recorrer à justiça para receber esse dinheiro. A lei está em vigor há mais de 2 anos e meio, mas ainda não foram editadas pelo governo federal as normas que estabelecem como devem ser realizados os pagamentos. E não há previsão de quando isso irá mudar. A lei estabelece uma compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante a pandemia, se contaminaram por terem trabalhado no atendimento a pacientes. A lei também estabelece que seja paga uma indenização caso houve falecimento do funcionário ou até mesmo para o profissional que ficou incapacitado pela doença. Nas situações em que os profissionais morreram, a indenização deve ser paga aos familiares. O valor previsto no texto é de pelo menos R$50 mil. Para os efeitos da lei, são considerados trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, agentes comunitários e outros profissionais que atuam no setor, como nutricionistas, fisioterapeutas e técnicos de laboratório, entre outros. Aprovada em 2020, a lei foi inicialmente vetada por Jair Bolsonaro. Após o Congresso derrubar o veto, o governo levou o tema ao STF, que em agosto de 2022 validou a lei. A população de ocupados superou 100 milhões de brasileiros pela primeira vez. O rendimento médio de cada um subiu para cerca de R$3 mil.
A população ocupada superou pela primeira vez na história 100 milhões de brasileiros. O dado foi informado pelo IBGE nesta quinta-feira. O Brasil registrou 100,2 milhões de pessoas com algum tipo de ocupação no trimestre encerrado em outubro deste ano. Esse é o maior patamar da série histórica iniciada em 2012. Subiu 0,9% ante o trimestre anterior, de maio, junho e julho, no que representa um aumento de 862 mil pessoas. Em um ano, aumentou 0,5%, ou mais de 545 mil brasileiros. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado, com exceção de trabalhadores domésticos, foi de 37,6 milhões e avançou 1,7% ante o trimestre anterior, o que representa um incremento de 620 mil pessoas. Segundo o IBGE, há 25,6 milhões de pessoas que trabalham por conta própria no Brasil. Já o rendimento real habitual foi de R$ 2.999, com alta de 1,7% no trimestre, encerrado em outubro ante o anterior. Subiu 3,9% em um ano. Diplomata e ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, morreu aos 100 anos na última quarta-feira. Acusado de crimes de guerra, louvado pelos feitos na política internacional, foi um dos nomes mais marcantes da segunda metade do século XX. Um dos nomes que dominou a política mundial na segunda metade do século XX. Como poucos, moldou o curso moderno das relações internacionais. Aos 100 anos, morreu na última quarta-feira Henry Kissinger, que no cargo de secretário de Estado durante os governos Nixon e Ford, angariou tantos admiradores quanto críticos. O nome de Kissinger é comumente associado à Realpolitik, a diplomacia baseada na praticidade. Famoso por uma fala afiada, sempre com um toque de um sotaque alemão nativo, capitalizou uma imagem de poder e trabalhou como consultor, mesmo décadas depois de deixar o governo. Louvado pela perspectiva fria que sempre buscava impor os interesses dos Estados Unidos, foi comparado aos grandes estadistas da história por admiradores. Mas, para muitos, especialmente na esquerda, Kissinger era considerado um criminoso de guerra, que nunca foi julgado pelo papel na expansão da guerra no Vietnã e no apoio ao golpe militar no Chile de 1973. Batizado Heinz Alfred Kissinger, nasceu em uma família judaica em Feuert, na Alemanha, em 27 de maio de 1923. Em 1938, fugiu do regime nazista com a família e se estabeleceu em Nova York. Enquanto estudava contabilidade, foi recrutado pelo Exército para lutar na Segunda Guerra Mundial, quando serviu em uma unidade de inteligência encarregada de identificar nazistas. Ao retornar para os Estados Unidos, se transferiu para a Universidade de Harvard, onde iniciou a carreira na academia. Em pouco tempo, assumiu funções de consultoria no Conselho de Segurança Nacional e no Departamento de Estado, durante as presidências de John Kennedy e Lyndon Johnson. Os anos de trabalho na política e o apoio a Richard Nixon lhe renderam o cargo de secretário de Estado, ao suceder William Rogers, que renunciou em 1973, após o escândalo de Watergate. Enquanto Nixon deixava marcas com uma forte política anticomunista, Kissinger conseguiu implementar um método para encontrar áreas em que os Estados Unidos poderiam aliviar as tensões com a União Soviética. Apesar disso, em uma tentativa de alienar Moscou, tomou a histórica decisão de se aproximar da China comunista, isolada desde a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, e pavimentou um caminho para o estabelecimento de laços diplomáticos. O histórico de Kissinger foi submetido a um intenso escrutínio em um livro de 2001. O escritor Christopher Hitchens afirmou que ele deveria ser processado por crimes de guerra e contra a humanidade.
Documentos sigilosos mostraram o papel direto dos Estados Unidos em minar o governo do presidente socialista chileno Salvador Allende, com o apoio a funcionários que mataram um general que se recusou a participar da tentativa de golpe de 1970. Kissinger se manteve disponível para os republicanos quando retornaram ao poder com Ronald Reagan e raramente perdeu oportunidades para dar conselhos, disposto a se deslocar de Manhattan para Washington quando era chamado. Em 1970, descreveu o poder como o maior dos afrodisíacos. Depois do intervalo, Riad, na Arábia Saudita, vence rivais e vai sediar em 2030 a tradicional Exposição Universal. Palmeiras com a mão na taça do Brasileirão. Time paulista vence mais uma e rivais tropeçam na reta final do campeonato. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.